Hello students, how are you? I hope you are fine. I hope you had a good vacation. Espero que vocês tenham tido boas férias. Let's start our class. Vamos começar nossa primeira aula. Olhem só. Look at the picture, read the text, paying attention to the words in bold. Então, vocês vão ler o What is a parkour, o que é um parkour, né? Tá explicando o que é. E observem que tem algumas palavrinhas em negrito. May, can e o can't. Essas palavrinhas em negritos, o que elas são? É a pergunta que está fazendo aqui na número 2. What are the verbs in bold being used for? Esses verbos que estão em negrito, eles estão sendo usados para quê? Se vocês prestarem bem atenção, eles indicam a possibilidade, né? Uma possibilidade. Que o parkour pode parecer perigoso, que ele pode ser perigoso, né? E então eles indicam uma possibility. What are the verbs in bold used for? They are used for possibilities. Além desses verbos que indicam possibilidades, nós temos mais verbos aqui embaixo que eles são tidos como modal, que são verbos modais. Verbos modais são aqueles verbos que nós usamos outro verbo na frente para complementar a frase, porém nós não precisamos separá-los com o to. Outra característica importante desses verbos é que são eles mesmos que fazem a pergunta. Na verdade, eles não precisam de auxiliares, como o do, o verbo to be, né? Que é o verbo to be, ele vem antes do sujeito. Ele não precisa desses outros verbos. Eles mesmos fazem a pergunta. Então, por exemplo, o verbo can. Esse primeiro verbo, can, que significa poder, né? Por exemplo, eu consigo andar de bicicleta. Então, consigo e andar são dois verbos. Para eu separá-los, normalmente, em inglês, a gente usaria o to. Como eu vou falar que eu posso andar de bicicleta, que eu consigo andar, eu vou usar o can. Quando eu uso o can, eu não preciso pôr o to entre os dois verbos. Então, vai ficar I can ride a bike. Se eu quiser fazer uma pergunta para vocês, vocês conseguem, vocês podem andar de bicicleta? Eu vou pegar esse can, que eu usei depois do sujeito I, e vou colocá-lo antes do sujeito. Então, ficaria Can you ride a bike? Can you ride a bike? Can you ride a bike? Aí vocês poderiam me responder: Yes, I can. Ou então, No, I can't. Que é não, eu não consigo. O can't, na verdade, é o can mais o not. Quais as possibilidades para usar o can, que é o indicar o poder, a possibilidade, é o conseguir? Nós usamos o can para permissão, quando eu estou conversando com alguém que é muito meu amigo ou que é conhecido, que eu não preciso de formalidade. Para fazer um pedido, né? Request, fazer um pedido, olha. Can you help me with my homework, Susan? Você pode me ajudar com a lição de casa, Susan? Então, é uma pergunta informal. Ability. O que seria ability? Habilidade, como eu dei a frase de andar de bicicleta. Quer dizer, eu tenho a habilidade de andar de bicicleta. Eu consigo andar de bicicleta. E a possibilidade é quando pode ser ou não pode ser. O may, que é o de baixo, ele tem o mesmo sentido do can, porém, nós usamos quando a situação é formal. Quando eu quero pedir mais educadamente,
E então eu uso o may. O might, ele é bem parecido com o may. Só que o may é uma possibilidade como se fosse assim mais para uma certeza, uma permissão de uma certeza. O might é quando assim, eu talvez possa ir em tal lugar. I may go to the party. I may go to the party, quer dizer, eu posso ir à festa, eu vou à festa. A possibilidade de eu ir é maior. Se eu falo I might go, quer dizer, talvez eu possa ir à festa. Seria esse o sentido. O could é o poderia. Ele tem muito a ver com o can. O can é mais no sentido assim do presente, que eu posso, que eu tenho habilidade. E o could, nós vamos pensar um pouquinho aí no passado, como se fosse eu podia, eu poderia. Então, ele também é usado para pedidos, pode ser formal também, né, no passado, possibilidades, habilidades. Olha só o exemplo que tem aqui, ó. O último exemplo. My neighbor's dad could drive us to school. O segundo, né? O pai do meu vizinho deveria nos levar para a escola. Habilidade. Could you swim when you were 4 years old? Você podia nadar quando você tinha 4 anos de idade? Então, vejam que se refere ao passado. E o would seria tudo que termina com ia, né? Não só o poderia, qualquer verbo daí. Eu gostaria, eu levaria, eu pegaria, eu faria, eu estudaria, tudo que é o ia. Então, ele pode ser usado para oferecer algo ou então um convite. Olha os exemplos. Would you like some iced tea? Você gostaria de um pouco, né, de uma xícara de chá gelado? Ou um convite. Would you like to go to the movies with me next Saturday? Você gostaria de ir ao cinema comigo no próximo sábado? Então, o would, ele é todos os ias que a gente quer utilizar nos verbos. Ele transforma o nosso verbo nesse ia. Por exemplo, o verbo like, que é o verbo gostar. Se eu coloco I would like, eu gostaria. I go, eu vou. Se eu falo I would go, eu iria. Então, ele transforma o verbo nesses ias, no finalzinho aí com ias, certo? E todos esses verbos que eu acabei de falar, que são os modais, esses que estão aqui ao lado, todos eles fazem pergunta e fazem negativa. E eles também são usados na afirmativa. Pergunta, eles sempre vão vir antes do sujeito, como é a regrinha básica do inglês. Na afirmativa, eles vêm dessa forma que eles estão escritos aqui. E na negativa, acrescenta um not depois deles. Próxima página. Aqui vocês têm as atividades. 4. Read the sentence and underline the correct words to complete them. Vocês têm 3 opções de verbos em cada frase. Vocês têm que entender as frases para poder riscar, né, sublinhar o verbo que é o correto. Vocês vão utilizar esta tabela aqui para poder responder as questões lá. Lembrando o que é permissão, o que é pedido, o que é possibilidade. E entendendo a situação também, se ela é uma situação informal ou formal. Por exemplo, a letra A. I think you are hungry. Eu acho que você está com fome. Aí nós temos 3 opções. O will, o can e o would. E o resto da frase é: você gosta de um sanduíche?
Qual é a opção que a gente poderia usar? O will, ele indica futuro. Se o verbo é o verbo like, que é gostar, no futuro vai ficar assim a frase: você gostaria de um sanduíche? Não tem sentido. O can é possibilidade no sentido de poder, de conseguir. Você consegue um sanduíche? Também não dá sentido. O would é aquele que transforma o verbo no ia. Então, o verbo like ficaria, que é o verbo gostar, ficaria gostaria. Esse tem sentido para essa frase? Sim. Eu acho que você está com fome. Você gostaria de um sanduíche? Então, o correto seria o would. As outras letras, B, C, D, E, you are going to do alone. Vocês vão fazer sozinhos. 5. Classify the use of modal verbs in ability, permission, possibility, offer, invitation or request. Vocês vão ler as frases, vão observar os verbos os verbos modais de cada frase e analisar se ele é uma habilidade, uma permissão, uma possibilidade, um oferecimento, um convite ou um pedido. Então, for example, letter A. This orange juice is delicious. Would you like some? Este suco de laranja é delicioso. Você gostaria de um pouco desse suco? Essa frase, você gostaria de um pouco do suco, é uma habilidade? É uma permissão? É uma possibilidade? É uma oferta? Está oferecendo algo a alguém? Sim. Então, na letra A, o correto seria offer. E assim vocês vão fazer da letter B until G. Ok? Number 6. Write 4 sentences use can, may, could, e would. Then ask classmate to classify the sentence into ability, permission, possibility, requester, of, or invitation. Vocês vão escolher 4 frases. Aqui vocês não vão pedir aos colegas para classificar, porque nós não estamos na sala, mas vocês vão fazer 4 frases usando esses verbos, o can, o may, o could e o would, e vocês vão escrever 4 frases usando o can, o may, o could e o would, e vão escrever depois dessas frases o que vocês, como se vocês tivessem feito aqui na número 5. Então, por exemplo, você vai escrever I can ride a bike. Eu consigo andar de bicicleta. Na frente dessa frase, vocês vão colocar entre parênteses ability, porque é uma habilidade. Would you like to go to the movies? Você gostaria de ir ao cinema? Vocês vão escrever na frente, entre parênteses, convite. E é isso que é para fazer na number 6. Next activity. Page 33. Look at the comic strip in activity 8 and answer. Then compare your answers with a classmate. Então, vocês vão olhar aqui esse quadrinho e responder essas questões antes, de ler o quadrinho. Do you usually read comic strips? Which one is your favorite? Vocês costumam ler história em quadrinhos? Qual é a sua favorita? Do you know any of the characters from this comic strip? What are their names? Vocês conhecem os personagens desse quadrinho aqui embaixo? Quais são os nomes deles? Look briefly at the comic strip without reading it and answer. What do you think it's about? Then read it and check if you were right.
Então, vocês vão dar uma olhada assim no quadrinho, na imagem, sem ler, e vão imaginar do que será que eles estão falando. E vocês vão escrever, eles estão falando sobre comida, um exemplo. Aí, vocês vão para a próxima atividade, que é a 8. Na 8, vocês vão ler o quadrinho aqui e responder essas questões sobre o quadrinho. Number 9. It's possible to say that in looks pretty good, doesn't it? There is the following sentence structure. É possível dizer que, nesta frase, looks pretty good, doesn't it? A seguinte frase, a estrutura da seguinte frase é uma frase positiva ou uma sentença negativa. Com mais, esse mais que está aqui no meio, a gente tem que entender o quê? Que quando a gente tem essa vírgula aqui, ó, nós estamos separando a primeira sentença e a segunda sentença. A primeira sentença é uma frase positiva ou negativa? E a segunda sentença, que quando a gente faz pergunta com esse finalzinho, ela chama-se tag question. Essa tag question, ela é positiva ou affirmative? Negative or positive? Qual vocês acham que é? Vocês marcam um X. If Snoopy added a tag question in his answer to Charlie Brown, would the sentence be? Se o Snoopy adicionasse uma tag question, que seria essa perguntinha do final, para a resposta do Charlie Brown, como ficaria a sentença? O que é tag question? Eu vou explicar para vocês o que seria essa tag question. Tag question são as perguntinhas que a gente usa no final da frase, com o mesmo tempo verbal. Então, se eu falo uma frase no presente, você está feliz. Eu vou usar o mesmo tempo verbal. Se eu usei o verbo está, que está no presente, eu vou usar esse mesmo verbo, só que ao contrário. Como assim ao contrário? Se a frase está afirmando, eu vou falar a perguntinha do final na negativa. Você está feliz? Não está? Se eu falar a frase na negativa, essa perguntinha do final tem que ser afirmando. Você não está feliz? Está? Então, como é que a gente faz essas perguntinhas em inglês? Usando os ajudantes. Se é verbo to be, é com verbo to be que eu vou perguntar. Se tem o do, ou se a frase no presente, eu vou usar o do ou does. Olha só aqui. Nós temos uma tabela aqui, certo? Então, essa tabela eu vou fazer com vocês para vocês entenderem. Ó, I am late. Mas por que aqui tá aren't I se a gente usa I am? No caso do verbo to be, nós só vamos usar o are ou o is. Nós não usamos para essa tag question o am, ok? Por isso que tá aren't I. Então, a primeira frase é afirmativa, a segunda frase nós negamos. Próximo exemplo, ó. We will. We will está afirmando. O will é o ajudante do futuro. Se está afirmando, a perguntinha do final tem que ser negando, sempre o contrário. A próxima, she loves windsurf. Loves é um verbo no presente. Eu não posso colocar aqui o loves. Loves she? Não posso, porque o presente, ele tem um ajudante. Qual é o ajudante do presente? O does. Só que essa frase, she loves, já está no presente e na afirmativa. Se ela está na afirmativa, o final dessa pergunta, né? O finalzinho dessa frase tem que ser na negativa, que fica doesn't she?
Doesn't she? A de baixo já está feita a tag question. Can't you? Se eu tenho aqui uma negativa, se eu tenho aqui o can't, que é uma negativa, aqui no you eu vou pôr a afirmativa, que vai ficar como? Qual é a afirmativa do can't? É o can. Ok? A próxima também já tem aqui a perguntinha do final, ó. Couldn't you? Já tem o couldn't. Está na negativa. Qual é a afirmativa do couldn't? Could. A próxima também está na pergunta já aqui no finalzinho. Só que agora não está na negativa, está na afirmativa. Can he? Se está na afirmativa, nós vamos ter que fazer a negativa lá, que fica aqui, can't. A próxima. Did they, ó, they didn't buy. Esse didn't já está indicando negativa. Já tenho o they aqui porque nós estamos falando they, né, deles. O sujeito sempre vai ser o mesmo. A única coisa que vai mudar é se está afirmativo, vai para negativo. E se está negativo, vai para afirmativa. Então, aqui já tem o didn't. Eu vou trocar o didn't por did, que é a sua afirmativa. Essa próxima frase lembra muito a segunda aqui, ó. Na primeira frase, nessa frase aqui de cima, nós colocamos o doesn't. Nessa frase aqui de baixo, eu tenho o does, que é a afirmativa. Se aqui está a afirmativa, nesse espacinho aqui, eu vou precisar escrever a negativa. Qual é a negativa do does? Doesn't. E a última frase está feita inteira. Está feita inteira. Que é he won't go to the beach. O won't é o will na negativa. Então, se aqui está na negativa, ela vai lá para o finalzinho na afirmativa. Então, é sempre o oposto. Se está negativa, vai para afirmativa. Se está afirmativa, vai para negativa. E sempre observando o tempo verbal. O que vocês vão fazer nesse exercício do 11, embaixo? Vocês vão ligar essas frases com as respostas. Observem que sempre o verbo que está depois do sujeito, ó. You won't. You won't, olha aqui a última frase, ó. Mesma frase. A única coisa que mudou é que na última frase nós falamos de he e aqui tá falando sobre you. Se aqui está you won't, a tag question tem que ser o contrário da negativa, tem que ser a afirmativa. Se aqui está you won't, a afirmativa do won't é o will. Então, vai ficar will, you. E assim é que vocês vão fazer esse exercício. No exercício 12, vocês vão criar sentenças para essas tag questions que já foram dadas aqui, ó. Aren't I é sobre eu mesma. Então, eu vou pensar numa pergunta comigo mesma usando, ó, o verbo to be. Essa primeira aqui está dizendo assim: eu estou atrasada? Não estou. Então, vocês vão pensar: eu estou triste? Não estou. I am sad? Aren't I?
ok? Qualquer frase. And this is the last exercise. E este é o último exercício da aula de hoje. Assim que vocês terminarem de fazer as atividades, me mandem as fotos para ficar arquivado e eu ver que vocês estão fazendo, quem está fazendo, quem não está fazendo. Certo? E qualquer dúvida pode me mandar mensagem. Ok? Bye, bye!